Agora. Boa noite, meu nome é Gabriel Piscinato e começamos hoje o primeiro Protagoniza Jovem, com o tema Envolvimento Juvenil na Educação. O Protagoniza Jovem é um programa feito pela Rede Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil em comemoração ao Dia da Juventude, 12 de agosto. Ao longo de agosto inteiro serão feitos 5 programas sobre como jovens podem se envolver em alguma organização de juventude. Todos os programas terão convidados para contarem as suas experiências nesses lugares. Boa noite, meu nome é Vitor Schott e o programa terá 4 partes. Cada convidado vai fazer uma apresentação nessa primeira rodada, né? E depois os convidados vão responder as perguntas do público. Pedimos que mandem as perguntas pelo chat para que possamos anotar e passar para os convidados assim que possível. E o nosso primeiro convidado da noite é Pedro Gork. Ele foi eleito presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas aos 16 anos e liderou essa instituição entre 2018 e 2020. Hoje ele estuda pedagogia no UFRN. Então, boa noite, Pedro. Muito obrigado pela tua presença e é contigo a apresentação agora. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos e todas que se fazem presente aqui comigo nesse nosso debate, as meninas, né, mas especialmente, né, além de vocês que estão comigo dividindo hoje a palavra, mas especialmente aos que estão nos assistindo agora, nessa noite de sexta-feira, para debater sobre esse tema tão importante que é o envolvimento da juventude e o protagonismo dos jovens na atuação política, social e na atuação, inclusive, dessa importante frente que são os dos escoteiros. Então, quero agradecer demais a essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia, conversando sobre esse tema tão importante e fundamental, mas agradecer especialmente e mandar um abraço aos escoteiros do Rio Grande do Norte, na pessoa da querida Natália, que me ajudou, né, a intermediar esse tão importante convite que eu aceitei de cara, porque eu acredito que mais do que nunca é momento da gente poder unir as vozes da juventude nas suas mais diversas ramificações do movimento estudantil, dos escoteiros, das igrejas, das pastorais, para a gente poder construir a nação que a gente precisa, uma nação que escute a nossa juventude, uma nação que escute não somente o futuro, mas também o presente da nossa nação. E é sobre isso que eu queria já começar falando aqui com vocês, né? Estou aqui muito grato por essa conversa com a Rede Nacional de Lideranças Jovens dos Escoteiros do Brasil, que é sobre, para falar da minha atuação na UBS, eu tenho que falar primeiro sobre essa paixão que me movimenta e que eu acredito que nos movimente, que nos faz estar organizados em busca dos nossos direitos. Porque o que move os jovens a acordarem às 7 da manhã, às 8 da manhã, para botar uma farda dos escoteiros, ou para colocar uma farda de um bombeiro mirim, ou para passar em sala de aula, para chamar para um protesto, o que move a juventude a se organizar para lutar, a se organizar para mudar as coisas, para lutar pelo meio ambiente, para lutar pela educação, para lutar pelo nosso povo, é, sem sombra de dúvidas, uma paixão inapagável, uma esperança inapagável e uma vontade de transformação das coisas. Porque eu tenho certeza que esse sentimento de amor ao Brasil, de amor às pessoas, de amor às coisas, ao nosso meio ambiente, ao nosso futuro, é o que faz com que a gente esteja, cada um aqui, embora na sua casa, mais unidos nessa noite de hoje. Porque falar sobre participar do movimento estudantil para jovens que já se organizam no movimento dos escoteiros é falar dessa esperança, dessa vontade de lutar e desse amor que a gente tem ao nosso país, que cada um compartilha aqui, não somente nessa mesa que une os rios do Brasil, o Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, mas todo mundo que está participando aqui dessa nossa plenária virtual, desse nosso encontro virtual. Eu tenho certeza que é esse sentimento que nos move. E foi justamente por esse sentimento de amor, sobretudo à educação, esse bem tão importante, tão necessário para a construção de um Brasil desenvolvido, de um país democrático, de um país plural, que eu comecei a lutar no movimento estudantil. Aos 12 anos, mais ou menos, ali no ano de 2013, conheci as ruas enquanto espaço, instrumento de luta nas jornadas de junho em defesa do passe livre estudantil.
E de lá para cá, embora antes eu já tinha experiências da luta social, por causa que minha mãe é uma liderança, uma militante do movimento feminista e do movimento sindical, enquanto carteira, né, do Sindicato dos Correios, e meu pai também professor, né, mesmo ramo que eu escolhi estudar, mesma ciência, que é a ciência da educação, e também sindicalizado, também liderança sindical, mas eu conheci ali em 2013 mais o ambiente da rua enquanto esse espaço de transformação das coisas. E na primeira vez que eu me juntei a uma multidão, que eu vi ali outros jovens como eu, a maioria em idades um pouco mais avançadas, mas que todos têm todos com essa mesma esperança, esse mesmo sentimento de vontade de transformação, de vontade de fazer agora, de não esperar o céu no futuro, de não esperar apenas as coisas boas mais para frente, mas queremos as coisas boas e os direitos agora. Foi por essa vontade que eu senti ali nos meus companheiros e companheiras que ocupavam as ruas comigo, que me fez apaixonar por essa luta, que me fez buscar a organização. E de lá para cá, de 2013 até hoje, dedico a minha vida, né, embora tão jovem, mas dedico a minha vida inteira à luta do movimento estudantil e à construção de uma educação pública, de uma escola pública, universal, de qualidade, gratuita, e que consiga abarcar os sonhos e os anseios, sobretudo da juventude brasileira. Em 2015, conheci ainda mais o movimento estudantil, 2016, desculpa, quando eu tinha 15 anos, que foi justamente no momento onde foi proposto no nosso país uma emenda constitucional chamada Emenda Constitucional 95, que põe um limite dentro do orçamento do nosso Brasil para o investimento na educação, na saúde e na seguridade social. Então, naquele momento, em 2016, eu fui um dos milhares de meninos e meninas do Brasil que ocuparam as escolas para defender a escola pública, para lutar contra a Emenda 95, mas também contra a Lei da Mordaça, que é um projeto que busca calar a liberdade democrática, a liberdade de cátedra no seio da escola pública. E naquele ano, depois de uma intensa luta que a gente conseguiu encabeçar no Rio Grande do Norte, com mais de 40 escolas ocupadas, eu fui um dos coordenadores desse movimento de ocupações. Depois da gente ocupar, além das escolas, a Secretaria de Educação do meu estado, né, a Ocupa-SEC, onde nós ficamos 11 dias, né, centenas de jovens acampados na Secretaria de Educação, obrigamos o nosso governador do estado, então o governador Robson Faria, a voltar da Disney, que ele estava com a família, para reunir com a gente, para a gente sair de lá com a Carta das Ocupações, com a série de conquistas. Depois de todo esse momento efervescente da luta política estudantil, eu fui eleito presidente da UMES Natal, ali no ano de 2016, onde eu fiquei até 2017, quando eu fui eleito presidente da UBS. E nessas duas gestões, ao qual tive a oportunidade de liderar, seja os estudantes secundaristas de Natal e da região metropolitana, a partir da presidência da UMES, seja a partir dos secundaristas do Brasil, né, na liderança e na condução da UBS, eu pude aprender, e acho que quem sabe, esse é um dos principais sentimentos que eu quero passar a vocês. Eu pude aprender, estando nessas entidades, estando nessas organizações, o quanto o Brasil é grande e o quanto o nosso amor pelo país é maior ainda. Eu aprendi, estando na UBS, que o nosso país é que nem feijão. É um país que só ferve com pressão. Porque é a partir da luta dessa juventude, desse povo, da classe trabalhadora, dos estudantes, dos professores, dos escoteiros e das escoteiras, que a gente coloca essa nação para frente. Que a gente faz com que essa nossa nação cumpra o seu destino de ser uma nação que cresce e que se desenvolve ao passo que se torna socialmente justa. Eu aprendi, estando na UBS, que o movimento estudantil, que o movimento juvenil, e aí abarca o movimento dos escoteiros, é a maior prova de amor que a gente pode dar à nossa nação, pode dar ao nosso país. Porque qual beleza maior do que nós sermos jovens que dedicam os melhores anos da nossa vida, que são os anos da nossa juventude, à luta coletiva, à causa comum, à luta por um mundo mais justo, à luta da defesa do meio ambiente, à luta pela defesa da educação pública. Então, esse é um pouco da minha mini biografia, estando
enquanto militante no movimento estudantil, né, permaneço até hoje a partir do movimento estudantil universitário, que as meninas vão trazer aqui as suas experiências, e minha área de estudo é justamente sobre educação, porque aprendi, além de amar ao Brasil, também amar a educação e acreditar que ela é a principal mola propulsora para a construção de um país desenvolvido, e hoje estudo pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, embora, enquanto calouro, no fatídico ano de 2020, só me possibilitou pisar na universidade, já fui chutado pela Covid-19, mas espero logo mais estar voltando para as cadeiras da UFRN para estudar e para desenvolver as ciências da educação, que eu acho algo tão necessário e tão importante para o Brasil. E para além de fazer aqui essa relação, né, da mini biografia com algumas coisas que eu queria passar para vocês sobre a organização, eu quero, para deixar aqui ao final desse meu recado, dizer, gente, que a principal tarefa que nós podemos ter enquanto jovens, e essa foi uma das coisas que eu aprendi estando no movimento estudantil, a qual aconselho a todo mundo a participar, a principal coisa que nós podemos fazer enquanto jovens é dividir com outros meninos e meninas os nossos sonhos, somar as nossas ideias e multiplicar as nossas esperanças. E por que eu quero dizer isso? Tem uma frase de um grande poeta nordestino chamado Chico Science, que ele coloca no seu álbum, junto com Nação Zumbi, que é: me organizando que eu posso desorganizar. E se nós temos a tarefa, enquanto jovens que lutam por um novo país, por uma nova Natal, por Nova Friburgo, por um novo estado do Rio Grande do Sul, por um novo Brasil, se nós lutamos para desorganizar um Brasil pautado sobre a opressão, sobre a injustiça, sobre a desigualdade, para a gente poder desorganizar esse país que está com a ordem social do caos, com a ordem social da morte, do desalento e da desesperança, é preciso a gente organizar aqueles e aquelas que lutam contra essa ordem, que lutam para desorganizar esse país que precisa ser transformado. Então, eu queria deixar como recado também, como um conselho, na verdade, a todo mundo que está participando aqui do nosso debate, que é importante nós, enquanto jovens, unirmos as nossas vozes onde nós estivermos, seja enquanto escoteiro, seja enquanto estudante universitário, estudante secundarista, seja na sua comunidade, no seu bairro, no seu local de trabalho, porque é unindo as nossas vozes que a gente consegue fazer a pressão necessária para a transformação das coisas. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo também dessa trajetória do movimento estudantil e que eu aprendo até hoje, porque eu acredito que, embora você saia da escola ou saia da universidade, a gente sempre permanece enquanto estudante, porque estudante não é aquele que não sabe, mas sim aquele que procura sempre aprender. Então, todos aqui, além de militantes, de líderes jovens, somos também estudantes da vida. E é importante nós entendermos que a esperança nada tem a ver com espera. A esperança, na verdade, é o que acontece quando a gente se une, quando a gente se junta para fazer do sonho realidade, para fazer do Brasil que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha, que a gente tanto precisa, em coisa concreta, para que a gente possa ter essa nação realmente livre, soberana e com educação de qualidade, com direitos sociais, com direitos fundamentais garantidos e com a universal dignidade humana para todos os brasileiros e brasileiras. Por isso, acreditando que a esperança nada tem a ver com espera, que nós devemos sempre esperançar, que nós devemos sempre nos unirmos, assim como estamos fazendo hoje nessa importante ação da rede de jovens líderes dos escoteiros, né, colocando à disposição, né, para discutir com o movimento estudantil, para construir essa unidade. Então, acho muito importante essa ação, porque vai ser com isso, com essa esperança de transformação e com essa luta por transformação que a gente vai conseguir fazer com que a juventude não mais seja apenas o futuro, mas também um presente da nossa nação. E também é nossa função, enquanto jovens líderes, nas suas mais diversas ramificações do que é a juventude, fazer com que a gente ultrapasse um sistema, e já para ir finalizando, que meu tempo está acabando,
dizer que também tem que ser uma tarefa nossa fazer com que a gente acabe com a ideia de que é preciso dar voz à juventude. Muito pelo contrário. Nós já temos as nossas vozes. As nossas vozes juntas ecoam muito alto. O que o Brasil precisa, nesse momento, é nos dar ouvido, é escutar o que nós temos a dizer, é permitir que nós ocupemos a política, os espaços de decisão, os espaços de poder e garantir a liberdade para a juventude se organizar, seja nos escoteiros, seja no movimento estudantil, seja onde for, mas que a gente possa se organizar para desconstruir esse Brasil tão desigual que a gente vive hoje e para construir uma nova nação, um novo país pautado sobre a solidariedade, sobre a esperança e sobre a felicidade e a dignidade do seu povo. Então, era com esse recado inicial que eu queria começar aqui para vocês, trazendo, né, dessa luta do movimento estudantil, movimento imprescindível para a história do nosso país. É impossível falar da história do Brasil sem falar da contribuição que os estudantes dão e sempre deram à história do nosso povo na conquista dos direitos. Estamos aqui fazendo essa live 2 dias depois da conquista, 2 dias depois da comemoração da conquista que tivemos há 7 anos atrás, do Estatuto da Juventude, que é um importante marco regulatório de direitos, que teve importante contribuição do movimento estudantil e dos escoteiros. Enfim, depois de toda essa explanação sobre o que significa o movimento estudantil, faço esse convite a vocês para a gente caminhar juntos, porque se tem uma coisa que é comum no nosso coração, é esse amor ao Brasil e essa vontade de cuidar dele. Então é isso, muito obrigado, e no outro momento de debate, quero trazer também aqui algumas outras contribuições e algumas coisas que a UBS, né, que as entidades estudantis nos permitiram viver hoje, a partir da garantia dos direitos efetivados por nossa luta, e também continuar nesse papo esperançoso com cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Ele citou ali em determinado momento Nova Friburgo, porque a gente estava conversando antes. Eu falei minha cidade, que eu moro no interior daqui do Rio, aqui na Serra do Rio. Daí ele muito, muito simpático ali, mandou uma saudação para a minha terra natal, Nova Friburgo. Muito bom. Lembramos a todos e todas que, por favor, mandem perguntas pelo chat aí do Facebook. A gente vai encaminhar para os convidados, para todos os convidados e convidadas, tá certo? Então, a gente agradece aí a participação de todo mundo, o pessoal agradecendo, dando boa noite, mas a gente espera principalmente aí que vocês perguntem para a gente aproveitar bastante aí o conhecimento de cada um nas suas áreas. Bom, agora eu vou convidar a Nicole Andrade, que é presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, que possui um mandato de 2020 a 2021. Nicole, pode começar a apresentação, fique à vontade, muito obrigado. Muito obrigada, queria primeiramente dar muito boa noite para todo mundo que está nos assistindo, para vocês que estão aqui na cal comigo. Eu fiz uma apresentaçãozinha para ir guiando o pensamento e para mostrar um pouquinho das forças, das ações que a gente realiza no meu campus. Então, vou compartilhar a tela aqui. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre o que é um Grêmio Estudantil, né? A gente vai da fala do Pedro, que foi uma fala incrível e eu concordo com cada palavra, que fala um pouco da UBS, que é um nacional, e a gente diminui bastante a escala e vai falar um pouco agora sobre o Grêmio Estudantil, que trata somente que age somente em uma instituição. Então, vamos lá. Para a gente começar a explicação, eu vou primeiro dizer para vocês o que é um Grêmio Estudantil, né? Então, o Grêmio Estudantil ele é um coletivo representativo dos estudantes, e ele pode ser tanto de fundamental quanto de ensino médio. Claro, o ensino médio é bem mais decorrente, mas o que significa um coletivo representativo dos estudantes? É responsabilidade e dever do Grêmio fazer a voz dos estudantes ouvidas, representar os interesses dos estudantes dentro da instituição e fora dela. O Grêmio, dentro de uma instituição, ele serve muito como uma organização estudantil, e a organização estudantil por si só pode ser considerada um sinônimo de Grêmio Estudantil, mas aqui eu trouxe
no sentido de que, com o Grêmio Estudantil, o corpo discente se torna mais organizado, com capacidade para se posicionar, para se organizar, para sair, para realizar atos, eventos, e realmente para conquistas sociais, educacionais, que o Pedro comentou. Ele é composto somente por estudantes daquela instituição, então, daquela instituição que eles vão representar, e ele é responsável por todos os atos, pelas ações, pelos eventos, pela organização de todos eles, todos os eventos que são feitos pelos estudantes e para os estudantes. E aqui atrás, na foto está a minha gestão, todo mundo da minha chapa, para vocês verem um pouquinho de quem somos. Todas as fotos que estão no fundo são do meu campus, de ações, de ocupações que a gente fez, de protestos, de eventos, de atos, então eu trouxe para mostrar um pouquinho para vocês. Então a gente vai para o que me motivou a participar do Grêmio, né? Então, é muito esse anseio de lutar para que os estudantes tenham cada vez mais voz e cada vez mais vez, né? Tanto dentro da instituição, para com a diretoria, tanto de estudantes para com o Estado, em lutas pela educação, também muita questão de fazer parte dos processos de decisão dentro da instituição, porque é isso que um Grêmio Estudantil acaba te fazendo contigo, te apresentando a novos ambientes, e foi muito uma vontade minha de tentar ser mais ativa na minha comunidade escolar, de que eu senti que eu podia estar fazendo mais e podia estar fazendo de outros meios. Então, foi muito essa vontade de tentar representar os estudantes em todas as formas que a gente pode dentro de uma instituição. E eu aprendi muita coisa, porque participar de um Grêmio é uma experiência muito enriquecedora. Mas eu listei algumas coisinhas. Eu aprendi a ser muito mais consciente, pensar muito mais em coletivo, porque aprendi a lidar com outras realidades que não a minha, a lidar com estudantes que nem sempre tinham as mesmas oportunidades que eu tinha, pensar em coisas que seriam maneiras que atingiriam a todos, que seriam melhor para todos. Eu aprendi muito a lidar melhor com pessoas, e com essa frase eu quero dizer que eu aprendi a como chegar em determinadas pessoas, como fazer de maneiras diferentes, como fazer com que pessoas se engajassem mais nas pautas do Grêmio, nas pautas estudantis. Eu aprendi a lidar com ambientes burocráticos e hierarquias, porque eu estudo numa instituição federal, né, o IFRS, e por ser federal ele é muito, muito burocrático e muito hierarquizado. Então, estar dentro do Grêmio te apresenta esses ambientes que, como estudante normal, não estaria acostumado. E eu entendi também como a organização estudantil funciona, né? E nesse caso, aí eu quero dizer no sentido de ter contato com outros grêmios, de funcionar como que funciona desde a base, né? Desde a basezinha, que é o contato direto com os estudantes no Grêmio Estudantil, até chegar na UGES, na UBS. Então, isso foi uma experiência muito enriquecedora. Eu ainda estou no meu mandato, né? Então, eu aprendo todos os dias e eu tenho certeza que até o final dele eu vou, com certeza, aprender muito mais. E agora eu trouxe um pouquinho de como que se tem alguma instituição que não tem um Grêmio, como que tu pode montar um Grêmio Estudantil, fazer parte dessa luta, né, que é muito importante. Então, a primeira dica que eu te dou é para te contatar alguém que já participou de um Grêmio Estudantil. O meu Grêmio e o Grêmio da minha instituição já ajudou vários outros estudantes a montarem um Grêmio Estudantil nas próprias escolas, e é muito interessante essa experiência. Então, tem que conversar com a diretoria da instituição, organizar uma assembleia estudantil, onde vocês vão votar, vocês vão elaborar um estatuto, elaborar uma chapa, e aí sim ser eleitos e fazer essa mudança aí na própria instituição. E agora eu chego ao fim da minha breve fala.
Eu peço desculpas para caso eu tenha gaguejado, falado alguma coisa, eu estou um pouco debilitada de saúde, mas eu deixei aqui as minhas redes sociais e as redes sociais do meu Grêmio, caso vocês precisem entrar em contato, caso alguém precise de ajuda para talvez criar um Grêmio estudantil na própria instituição. Então, sinta-se completamente à vontade e muito obrigada pela essa experiência, por terem me convidado, por terem dado espaço nessa semana para essa pauta que é muito importante. Muito obrigado, Nicole. Eu gostaria de reforçar para vocês, nossos espectadores, que a participação de todos vocês e de todas é muito importante para a gente, o feedback de vocês, e não esqueçam também de mandar perguntas para os nossos 3 convidados, que já a gente vai entrar no bloco do debate propriamente dito. Bom, a nossa próxima convidada é a Ana Paula. Ela foi eleita 2 vezes para o Diretório Acadêmico da PUC-RS. Ela cursa Economia pela PUC e Ciências Sociais pela URGS. Então, convidamos a Ana Paula para fazer a sua apresentação agora. Boa noite, gente, todo mundo que está assistindo, Pedro, Nicole, Vitor, Gabriel. Eu primeiro quero dizer que a fala do Pedro e da Nicole me contemplou muito. Pedro, especificamente, tem aquela fala inflada do movimento estudantil, ele é a personificação disso que eu adoro. E, enfim, eu moro em Porto Alegre, eu acho que os meninos não disseram. E queria agradecer também, claro, primeiramente o convite que me fizeram para falar aqui. Eu acredito que eu nem seja a pessoa mais qualificada para estar falando aqui. A minha experiência no movimento estudantil foi relativamente breve. Eu não componho mais a gestão do DCE da PUC-RS. No entanto, eu participei ali nas gestões de 2018 e 2019. Mas eu acho que primeiro eu gostaria de retomar como é que foi essa minha trajetória até entrar no movimento estudantil, porque foi um pouco diferente do Pedro e da Nicole, né? Diferente deles, eu não comecei direto no ensino médio como secundarista ou participando de grêmio estudantil, qualquer coisa do tipo. Eu entrei direto Na verdade, eu sou de Santa Catarina, do interior, de uma cidade chamada Concórdia, e aí eu vim para Porto Alegre estudar, e inicialmente eu entrei no curso de Relações Internacionais da SPM. É uma faculdade particular que tem aqui em Porto Alegre, eu entrei pelo FIES, e aí então, cursando Relações Internacionais, eu fui me envolvendo nessa universidade e acabei entrando num núcleo de voluntariado que tinha lá dentro, um programa de responsabilidade social. Então a gente fazia projetos para os alunos, para essa comunidade específica. E foi ali em 2013, né? Então foi nesse período em que estava aquele turbilhão na política brasileira, que nem o Pedro falou. Eu até achei curioso, porque a minha trajetória até começar a me politizar foi mais ou menos parecida, assim. Eu comecei a me questionar muitas coisas a partir das jornadas de junho, né, ali em 2013, vendo tudo aquilo e, enfim, querendo entender mais sobre política, que foi uma coisa que simplesmente não era uma coisa do meu dia a dia, minha família, ninguém conversava sobre isso, muito menos no colégio, enfim, interior. E aí que a gente começou a notar, justamente naquele período, então, da PEC do teto de gastos, quando surgiu isso, a gente começou a ver toda aquela movimentação dos alunos ocupando as suas escolas, da luta dos secundaristas, e eu, nesse movimento de querer ajudar no núcleo de voluntariado que eu participava, eu comecei a querer meio que integrar essa luta. A gente começou a arrecadar alimentos para levar para as escolas, e eu queria que a universidade a qual eu participava, mesmo não tendo um movimento estudantil, eu gostaria que aquelas atividades estivessem presentes, porém não existia uma representação estudantil, um DCE, centros acadêmicos, era uma universidade muito pequena, né? E a gente vê que várias universidades nem têm, então, esse tipo de organização. Mas, para quem não sabe, dá para fazer. Mas depois a gente fala mais sobre isso, quem sabe. E aí eu comecei a perceber que esse lugar onde eu estava atuando tinha algumas limitações. Ele era
a gente estava subordinado à instituição, tudo que a gente fazia, a gente precisava do aval dos diretores da universidade, eu queria debater política, eu queria tocar outros projetos que aquele espaço não me permitia. Então, o que aconteceu? Em 2015, mais ou menos, eu já não estava muito satisfeita com o curso que eu estava cursando, que era Relações Internacionais, e também cortaram os FIES, teve uma leva de alunos que saiu da universidade nesse período, 2015 e 2016, isso saiu em 2016. E em 2017, então, eu entrei na PUC-RS, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no curso de Economia. E aí, eu demorei até para começar a entender aonde estavam essas pessoas, como eu faria para começar a ter essa experiência de movimento estudantil mesmo, que era o que eu queria, que na outra universidade não me contemplava. E eu demorei para entrar, primeiro porque quando eu entrei no ano de 2017, a atual gestão era uma gestão que eu chamo carinhosamente de gestão atlética. Então, é aquelas gestões de DCE fantasiadas de atléticas que não promovem muito bem um debate, são aquelas pessoas que organizam festas e campeonatos esportivos. Enfim, não queria participar disso, eu queria estar num DCE realmente combativo, aprender, ter realmente um espaço de formação política. Então, eu fui me aproximar em 2018, isso, quando teve a nova eleição, e já entrei participando, então, na nominata, enfim, ativamente. Eu conheci um pessoal e aí me convidaram para participar. E aí, nesse período, assim, eu acho que eu não sei se eu acho que eu vou explicar antes o que é um DCE, né? Então, o que é um DCE, que até agora a gente não falou. A gente explicou o que é um Grêmio Estudantil, o que era a UBS. Todas essas coisas são organizações que fazem parte do movimento estudantil, né? O movimento estudantil é bastante amplo, ele contempla os secundaristas, que são os estudantes de ensino médio, contempla os estudantes de universidades, e também várias organizações, como, por exemplo, centros acadêmicos, DCEs, e o que diferencia, por exemplo, um centro acadêmico de um DCE? O centro acadêmico vai representar alunos de um determinado curso, e o DCE vai representar toda uma totalidade dos alunos de uma universidade. Então, é um grupo de alunos dessa universidade que foi eleito para representar toda essa totalidade de alunos, e aí eles vão exercer várias tarefas, né? Então, por exemplo, vão participar de reuniões do conselho, onde eles vão votar, por exemplo, assuntos relativos à universidade mesmo, como reforma curricular ou questões ligadas à estrutura, várias atividades. Prestar assistência para os centros acadêmicos também, escutar as demandas dos estudantes, promover atividades acadêmicas, então, debates políticos, caloradas, e até, sim, esportes, claro, se possível, campeonatos, como coisas secundárias, mas, enfim, não seria o objetivo principal. E a confecção da carteira estudantil, claro, que eu acredito que seja a maneira como a maior parte das instituições estudantis, elas conseguem arrecadar dinheiro para tocar suas atividades. Então, eu acho até que essa era uma especificidade do lugar onde eu tive essa experiência no movimento estudantil, porque na PUC-RS a gente é bem confortável nesse sentido, porque o DCE recebe e repasse um pequeno valor da mensalidade de cada aluno. Então, a gente conseguia tocar várias atividades, assim, nas caloradas a gente sempre tinha a oportunidade de trazer nomes grandes de pessoas que a gente gostaria de fomentar determinados debates. Então, eu diria, assim, que foi uma experiência muito importante para a minha formação política, que era o que eu queria uma experiência na prática. Eu queria entender o mundo e queria também poder transformar ele. Então, eu acho que foi uma experiência
prática, assim, que valeu a pena, não só pelas pessoas com quem eu convivi lá dentro, mas por todos os eventos que a gente tocou, todas as pessoas que se sentiram acolhidas e vinham para esse lugar para aprender com a gente e também se formarem politicamente. Então, também essa é uma parte do que é o DCE. E, claro, aquelas coisas mais burocráticas de realizar assembleias, estatuto, comissão eleitoral, que meio que vira isso, assim. Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu acho que era isso, eu acho que... E agradecer e dizer que eu acho que os escoteiros estão fazendo uma coisa fundamental, que é falar para os... Repetindo a fala do Pedro, que me contemplou muito, claro, que a importância de se organizar, né? A importância de se politizar. Então, acredito que o movimento estudantil, o DCE, centros acadêmicos, grêmios estudantis são espaços onde a gente consegue entrar, fazer amizade, se formar politicamente, é um espaço de disputa, então tu vai aprender a lidar com pessoas, com as diferenças. Às vezes é um ambiente hostil, onde tu vai discordar, mas tu vai aprender a argumentar e lidar com as diferenças, e eu acredito que seja muito positivo, porque é isso que a gente está precisando hoje, assim, a gente está precisando de pessoas posicionadas, que saibam defender as suas pautas que são caras, e o movimento estudantil, ele é um espaço para isso, principalmente para se formar politicamente. E eu acho que eu respondi todas as perguntas, acho que era isso. Muito obrigado, Ana. Agradecemos mais uma vez pela disponibilidade, por tudo que vocês três nos trouxeram já e dividiram com a gente. As experiências de vocês são muito valorosas. E agora vamos começar com as rodadas de perguntas e as perguntas do público. Então, eu vou adicionar todos vocês aqui na tela. A primeira pergunta, eu gostaria de fazer ela para o Pedro, por favor. Já temos uma pergunta aqui do pessoal da plateia. Ela é do Dante. Ele tem uma pergunta para ti. Então, se tu poderia explicar um pouco mais sobre o funcionamento da UBS. Claro. Oi, Dante. Oi, gente que está nos assistindo aqui. Inclusive, foi uma das coisas que eu tinha falado, que acabou que na minha primeira fala dessa apresentação me confundi aqui um pouquinho. Já ia pedir 5 minutinhos para falar sobre isso, né? Mas que bom que você já perguntou e já colocou no protocolo normal. A gente pode fingir que isso não aconteceu. Mas depois que a querida Nicole, a Ana, né, já colocaram aqui um apanhado sobre o que é o DCE e do que é o Grêmio Estudantil, fica muito mais fácil sintetizar o que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? A UBS é essa organização que funciona como se fosse o Grêmio Estudantil do Brasil, né? A Ana falou aqui muito bem que o Grêmio Estudantil é justamente um espaço de representação, autorrepresentação dos estudantes na luta pelos seus direitos e na articulação, né, dentro da sua escola para conseguir garantir conquistas, para representar, para, enfim, colocar a nossa voz, a nossa opinião dentro do conselho escolar, dentro, enfim, da escola e também articular para fora, né? E a UBS é basicamente isso também, é a unidade, a união de vários grêmios estudantis que a compõem, entidades municipais, entidades estaduais, fóruns de estudantes, que se organizam nacionalmente para defender os direitos dos estudantes no Brasil. Então, fazendo um paralelo com a fala da Nicole, e eu falo com muito orgulho também, Nicole, porque eu também fui gremista do Instituto Federal, mas do outro IF, não o RS, mas o RN, Rio Grande do Norte, no bairro que eu cresci, na periferia de Natal, nas Rocas. E então, fazendo esse paralelo, dizer que a UBS é justamente esse grêmio estudantil de todo o Brasil, né, uma entidade que tem a tarefa de representar os secundaristas de forma nacionalmente, né, secundaristas que são aqueles que ainda não entraram na universidade. Então, os alunos do ensino médio, mas também do ensino fundamental, do ensino técnico, da educação profissionalizante, né, enfim, todos esses alunos são representados pela UBS, que completou agora, no final do mês passado, em 25 de julho, 72 anos, né, de defesa da educação e de defesa do Brasil.
Então, essa é a jovem antiga UBS, né, que faz muita luta desde que foi criada, né, já nasceu ali no seio da luta contra o nazifascismo, que se desenvolveu na luta em defesa da Petrobras, né, da conquista do petróleo, do movimento Petróleo é Nosso, que foi perseguida na ditadura militar, tendo a sua sede como o primeiro espaço a ser fuzilado e queimado pela ditadura militar na Praia do Flamengo 157. Tivemos vários militantes nossos, né, que compartilhavam dessa luta da UBS, assassinados e torturados pela ditadura militar, e é por eles que eu estou aqui hoje, né, assim como cada um de nós e cada um de vocês. A UBS, que foi importantíssima na luta pela redemocratização em 85, em 88, que colocou a conquista na Constituição do voto aos 16 anos, né, do direito dos jovens participarem, efetivarem a democracia, que lutou contra as privatizações do Fernando Henrique Cardoso. A UBS, que foi importantíssima no ciclo progressista do desenvolvimento nacional, para colocar em prática o Exame Nacional do Ensino Médio, conquistar o SISU, as cotas, né, sociais e raciais nas universidades, a expansão do ensino técnico brasileiro. A minha escola, acredito que Osório deve ser a mesma coisa, né, o Instituto Federal no meu campus, foi justamente pela expansão que a gente conseguiu fazer, da ampliação de um campus do IFRN para agora são 21, e isso foi conquista também do movimento estudantil, tem a marca da UBS. Enfim, como eu falei, é impossível falar da história do Brasil sem citar o movimento estudantil, a UBS, a UNE, cada grêmio estudantil, tal qual o IFRS Osório, né, tal qual os DCEs e centros acadêmicos, porque falar da história do Brasil sem falar do movimento estudantil ou mostra que a pessoa não conhece a história do Brasil, está sendo um cretino, uma mentirosa. Né? Então, essa é um pouco da história da UBS. Peço desculpa por não ter, né, falado antes da minha fala, e acredito, bem para sintetizar mesmo, né, o que me fez entrar na UBS, se eu puder colocar numa frase, é que eu acredito, desde pequeno, que existem 3 tipos de pessoas na sociedade. Existem os ignorantes, que não enxergam a realidade. Existem os observadores, que conseguem enxergar a realidade desigual, injusta que nós vivemos. Mas existem aqueles que se dispõem não apenas a enxergar, mas a transformá-la, que são os inquietos. E eu sou, tal qual Gabriel, tal qual Vitor, tal qual Nicole, tal qual Ana, um desses inquietos e inquietas que se movimentam para transformar o nosso país, e não precisa começar de longe. Para mudar nosso país, a gente começa pela nossa escola, pela nossa universidade, pelo nosso grupo de escoteiros, pela nossa cidade. Então, acho que é isso que me fez, né, de forma sintética, entrar no movimento estudantil, entrar na UBS. Eu tenho certeza que é a mesma coisa, o mesmo sentimento que eu compartilho aqui com vocês. Bom, tem como botar a pergunta da Natália, ou Senato? Aqui na tela? Tem isso. Para os 3, né? Então, quais os maiores problemas que vocês enfrentam nas organizações de juventude que vocês fizeram parte? E depois, bota a segunda pergunta dela, que são, né, os maiores problemas e os bons projetos. Então, já complementa aí, acho que fica bacana, para ninguém perder a esperança, a gente bota os 2 aí juntos. Pode começar, Nicole? Poderia ser? Claro, podemos começar. Para mim, os maiores problemas que a gente enfrentou assim até agora, eu acho que é uma sensação um pouco de todo mundo que luta pela educação no Brasil, que é essa questão de nem sempre ser ouvido, nem sempre ter voz, às vezes se sentir muito desvalorizado. Então, essa questão de estar sempre batendo nessa tecla de representatividade, de que a gente tem os nossos direitos, de lutar por isso dentro do Brasil. Acho que uns bons projetos do meu grêmio, assim, como a minha gestão está sendo no meio dessa situação que a gente está passando de pandemia, né, de isolamento social, a gente está com vários projetos online,
de show de talentos, de reuniões e assembleias online, para tentar se organizar um pouco mesmo de longe, mesmo que o IFRS não esteja tendo aula, né, a gente ainda está aqui. E também tem vários outros projetos de atos, de protestos. A gente aqui em Osório trabalha muito em conjunto com a URGS Litoral Norte, então a gente tem vários projetos em conjunto com eles, de manifestações, de atos, de organização de ônibus para levar estudantes daqui para Porto Alegre, para manifestações lá. Então, acho que esses são os bons projetos nossos. Muito obrigado. Ana, se puder também falar dos bons projetos e das dificuldades. Sem áudio, sem áudio. Ai, esqueci. Não, eu acho que, de novo, a fala da Nicole me contempla muito, porque eu acho que o maior desafio, assim, o maior problema é lidar com quem não valoriza realmente qual é o trabalho que tu está exercendo ali, sabe? Porque é bastante tempo que tu investe, não é um trabalho remunerado, ninguém que está ali tá ganhando nada, a gente está ali porque a gente acredita, porque a gente quer mobilizar as pessoas, porque a gente quer uma universidade que promova a educação de qualidade, que promova os debates necessários. Por exemplo, lá na PUC, assim, eu vejo que o que a gente conseguiu avançar bastante foi bastante, enfim, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas de promover o debate racial, né? Agora eu não consigo trazer o dado certinho, mas a PUC-RS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ela é uma universidade majoritariamente branca, né? Eu acho que é 98% ou 99% dado de alunos brancos da universidade, e a gente começou a promover alguns debates sobre o porquê da universidade ser composta, ter essa composição racial, sendo que Porto Alegre e Rio Grande do Sul tem uma porcentagem muito maior de pessoas negras morando aqui, enfim, e uma universidade que tem ProUni, tem alguns programas que teoricamente facilitaria a entrada dessas pessoas, mas elas não estão ali, elas não estavam participando do movimento estudantil, sabe? Tinham algumas cabeças com nós que faziam esse debate também, mas eu lembro de uma colega minha da economia, minha melhor amiga da economia, que é uma menina negra, e ela falava como ela não achava, por exemplo, o movimento estudantil um espaço muito acolhedor. Por mais que a gente tentasse, sabe, acolher todas essas pessoas e fazer com que aquele seja um espaço multiplicador, enfim, e de luta para atender todas as pautas e as pessoas, mas ela trabalhava o dia inteiro, chegava lá cansada, às vezes não tinha aquela disposição toda para estar ali fazendo debate político, e nem teria a formação política prévia que esses debates exigiriam. Enfim, claro, tem as suas... ela tem a formação dela, e, enfim, tem as posições dela, mas não teria... Ela sempre falava que ela não tinha aquela paciência de estar naquele lugar ali, sabe? Então, na medida do possível, a gente tentava trazer essas pessoas para fazer debates encaloradas, no mês de novembro, eu acho que era o mês da consciência negra também. Foi um debate que a gente tentou fomentar, assim, até uma coisa que resultou disso, que não tem a ver com o DCE, mas vários alunos negros formaram uma organização só deles, que são os Pretos da PUC. Até se alguém quiser pesquisar no Instagram, os Pretos da PUC-RS, acho que esse é o Instagram. Enfim, surgiu, sabe, alguma coisa saiu dali, então eu considero que seria um debate, uma coisa bem sucedida, assim, dos projetos que a gente tocou lá. Teve vários outros que a gente não conseguiu tirar do papel. Por exemplo, a gente queria fazer uma creche universitária para todas as estudantes mães, que muitas alunas trazem seus filhos para a sala de aula, então a gente tentou
chamar essas mulheres para entender quais eram as necessidades dela, sentar com a universidade para falar sobre isso e conseguir recurso para montar uma creche. Enfim, a gente tentou um pouco tirar esse debate, mas não saiu muito do papel. Então, não foi um projeto bem sucedido, mas tinha a melhor das intenções. E também a gente conseguiu, que eu lembro de significativo, assim, a gente conseguiu reunir os estudantes pró-unistas. Então, fazer o primeiro encontro dos estudantes pró-unistas. A gente chamou um dia na universidade todos esses estudantes que se inscreveram para debater sobre o ProUni, sobre, enfim, quais eram as demandas dessas pessoas, enfim, para dar um espaço de fala mesmo para essas pessoas. E eu acabei que eu nem falei direito dos maiores problemas, mas eu acho que é isso, é não se sentir valorizado e, claro, muita gente não entender que um bom DCE é aquele que promove o debate político, porque muito do que acontecia durante as eleições, eu, principalmente por ser uma aluna da economia lá dentro da PUC-RS, a gente ia lá conversar com os alunos sobre, enfim, para votarem na gente, enfim, e muitos se referiam à gestão interior, que é a gestão atlética lá que eu falei, que, não, mas eles estavam fazendo uma boa gestão, que estavam fazendo festas legais e campeonatos, mas que um DCE vai para muito além disso, sabe? De entender que o DCE é uma entidade de representação estudantil que está ali para promover esses debates, para chamar a galera, para conversar sobre essas coisas e, enfim, ter um debate político mesmo. Então, das pessoas entenderem que DCE serve principalmente para isso, sabe? Porque eu vejo que as pessoas acham que DCE é atlética e não é. Pelo menos essa, claro, é a realidade das universidades particulares, sabe? Depois eu entrei na URGS, também tive alguma experiência com o movimento estudantil da URGS, mas, enfim, mais na PUC mesmo, e eu notava essas diferenças, assim, que várias universidades pequenas ou universidades particulares têm essa peculiaridade, assim, de achar que DCE é atlética e eu nunca me sentia valorizada nesse sentido. Eu acredito que esse era um dos maiores problemas, assim, que eu enfrentei, era explicar qual... enfim, a importância, a riqueza de estar participando de um espaço desse, assim. Acho que seria isso. Muito bacana. Muito obrigado, Ana. Pedro, as maiores dificuldades que você viveu lá na UBS como presidente e também os projetos, né? O que você tem. Claro, né? Primeiro, eu quero só fazer uma correçãozinha, gente. Quando chegou a pergunta do Dante, eu fiquei vendo se era o Dante que eu conhecia, mas eu vi realmente meu amigo Dante, companheiro da Natália. Quero mandar um abraço, Dante, para você, para a querida Natália. Saudade de vocês. Eu queria colocar aqui como as principais dificuldades, eu acho que são duas, eu compactuo muito com o que as meninas trouxeram. Uma primeira é um preconceito geracional que a gente tem no nosso país, né? O nosso país é o país que brada aos quatro cantos, que a juventude é o futuro, que nós somos o futuro da nossa nação, os futuros trabalhadores, os futuros profissionais, enfim, os futuros pesquisadores, mas no presente nós somos muito pouco valorizados. Na primeira vez que a gente colocou a palavra Constituição, a palavra juventude dentro da Constituição foi há 7 anos atrás, com o Estatuto da Juventude, né? Então a gente está ainda muito aquém de conseguir garantir a representação da juventude, justamente porque a gente enfrenta um estigma enquanto classe, enquanto, enfim, faixa etária, né, que somos nós, dos 15 a 29 anos pela Constituição, mas que a juventude pode ser bem mais abrangente que isso, que é de sermos descompromissados, de sermos a juventude perdida, de nós sermos aqueles que não têm o que falar, né? Mas muito pelo contrário, aqui a gente está mostrando, né, está dando um tapa na cara desse pensamento, porque quando falam que a juventude está perdida, a gente está colocando aqui exemplos, né, de jovens que se organizam, né, em vários lugares do Brasil, totalmente diferentes, completamente diversos, né? Então a gente mostra, né, pela nossa atitude que essa tese é infundada, né? A juventude tem sim que contribuir ao Brasil, mas infelizmente enfrentamos um duro preconceito geracional,
né? Então, tenho certeza que tanto a Nicole quanto a Ana enfrentaram problemas, às vezes, com a diretoria do campus, com a diretoria da universidade, com a diretoria da escola, né? Nós enfrentamos, né, problemas quando nós organizamos um protesto com alguns transeuntes ou com a polícia que acredita que a gente não tem o direito de estar fazendo um protesto para defender nossa escola, né? Eu mesmo, enquanto dirigente do movimento estudantil, quantas vezes não tive que disputar em cima de um carro de som para a gente poder garantir a voz dos estudantes numa manifestação que era majoritariamente composta pelos estudantes. Então, nós enfrentamos esse preconceito geracional todos os dias, né? E eu acho que isso também é o que nos fortalece, né? Porque quando eles falam que nós não temos o que dizer, quando eles não nos dão nem somente ouvidos, mas também a voz, a gente grita mais alto para eles escutarem ou ficarem surdos com o tamanho da nossa voz. Eu acho que essa é o sentimento da juventude, eu acho que é a partir dessa dificuldade do preconceito geracional que a gente se supera. E o outro problema, né, outra dificuldade é a própria questão social, né? O movimento estudantil universitário nas privadas, além de ser mais difícil, porque a universidade privada tem muitas regras que fogem das liberdades democráticas, mas também porque a realidade das universidades privadas, depois do ProUni e do FIES, é de uma ocupação muito grande das pessoas pobres e das pessoas negras, né? Claro que existem universidades diferentes, a PUC, né, de outras universidades comunitárias, enfim, mas a gente vê no Brasil uma inversão educacional, que é o estudante da escola pública vai para a universidade privada, se conseguir, com a bolsa, com o ProUni, com o FIES, numa qualidade, muitas vezes, né, depende da universidade, é claro, mas inferior da universidade pública, e os alunos das escolas públicas vão para as universidades privadas. Então, pela ocupação majoritária por pessoas trabalhadoras, como a Ana bem falou, da colega dela, existe um problema que é a questão social. Nem todo mundo tem condições socioeconômicas de dedicar 3, 4 horas do dia para a luta no movimento estudantil, porque tem que dedicar aquele tempo ali para levar o prato de comida para a mesa, para trabalhar, para sustentar sua família. Então, enquanto jovens do movimento estudantil, nós enfrentamos essa dura realidade socioeconômica que penaliza, sobretudo, a juventude, que é o principal alvo do desemprego, né? Nós somos o dobro da média nacional do desemprego, então isso também influencia como uma dificuldade para o movimento estudantil, né? Não são todos os jovens que têm condições de lutar, porque estão em outras lutas nesse momento, inclusive, né? Quantos de nós, amigos meus, não estão agora, nesse momento, entregando comida na casa, né, de outras pessoas, porque tem que trabalhar para levar a comida para dentro de casa. E eu acho que das principais conquistas eu queria colocar 2 coisas assim que muito me marcaram enquanto movimento estudantil, né? Licença, mãe, eu tô aqui na live. Desculpa. Duas conquistas, dois importantes movimentos que nós realizamos e que conquistamos. Eu fico muito feliz de participar dessa luta. Uma que foi nas ocupações, como eu falei, vou pegar de 2 momentos. Uma que foi nas ocupações, quando a gente, depois de ocupar mais de 2 meses, né, mãe? Eu fiquei uns 3 meses fora de casa, né? Foi louca. Ficou doida da manhã. Você com 15 anos. Eu com 15 anos, depois de ficar 3 meses fora de casa, né, a gente nas ocupações das escolas e da Secretaria da Educação, nós conquistamos, depois dessa luta intensa, né, depois de ocupar mais de 40 escolas e a Secretaria, nós conquistamos a Carta das Ocupações. E no que consistia esse movimento, essa conquista, que a gente só teve, inclusive, como eu falei, porque a gente obrigou o governador a voltar da Disney quando estava com a família, que já estava em dezembro, para vir reunir com a gente. A gente conquistou tanto a anistia dos estudantes, né, a garantia de que os estudantes que ocuparam as escolas não seriam penalizados, tanto academicamente quanto juridicamente, e a gente conquistou também uma coisa que para mim é totalmente significativa, que foi a reforma de mais de 15 escolas do Rio Grande do Norte, entre elas o Ateneu Norte Rio Grandense, que foi a escola onde a UBS foi fundada, né? Então, ver depois, né, agora mais recentemente, a reforma dessas escolas, que aquela infraestrutura está sendo transformada a partir da nossa luta, né, me enche de orgulho, de felicidade e de emoção realmente, porque é qualidade de vida e de direitos e dignidade quem está falando quando a gente reforma a nossa escola, né? E a outra conquista também, que eu fico muito feliz de ter feito parte, né, acredito eu, junto com a Nicole, junto com a Ana também, acho que Vitor e Gabriel também participaram, que foi a conquista que veio a partir do Tsunami da Educação,
que foi a derrota do corte de 30% do orçamento das universidades e das escolas federais. Né? Isso, para mim, tem muito significado, porque, para além de ser militante do movimento estudantil, também estudei no IFRN. Minha mãe estudou no Cefet, quando era Cefet, meu pai estudou quando era TFERN. Então, essa escola tem muito significado, tanto para mim quanto para minha família, mas, sobretudo, para o meu povo. Né? Porque o IF e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também é mais do que um prédio alheio à sociedade, à universidade, mas é um espaço que a gente desenvolve os sonhos daquela comunidade, né? Inclusive a comunidade que eu falei do bairro que eu morava e estudava, que é o das Rocas. Então, conquistar ali, a partir do tsunami da educação, né, a derrota dos cortes, né, o recuo do governo de cortar 30% do orçamento, em alguns lugares chegava mais, como o IFRN, que chegava a 38%, foi também uma das conquistas das mais especiais da minha vida enquanto militante do movimento estudantil. Estava à frente da UBS, né, ajudei a coordenar o movimento tsunami da educação, participei de diversas plenárias, assembleias por todo o Brasil, né, lutas inclusive no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em protestos, né, enormes que, enfim, só me fazem sentir orgulho de ser jovem, de ser dessa geração que tem a tarefa de enfrentar e vencer o fascismo. Né? Então, acho que queria pontuar essas duas coisas, da ocupação, né, das reformas das escolas no Rio Grande do Norte, no meu estado, na minha cidade, e também da derrocada, né, dos cortes da educação, né, que me renderam aí quase prisão, umas porradinhas, mas tudo passa, mas que me rende até hoje muito orgulho, né, de ter feito parte dessa geração de tsunami da educação que colocou um basta, né, naquele momento e coloca até hoje a esse projeto privatista, né, e entreguista de educação proposto pelo governo federal. Muito obrigado, vocês três. As falas de vocês foram Só sensacionais. vou dar uma interrompida rapidinho. Claro. Comentar que Rio Grande do Norte deve ser um lugar que a juventude pulsa mesmo, porque a rede, salvo engano, também surgiu lá, né? A Rede Nacional de Jovens Líderes surgiu no Rio Grande do Norte, né? Aqui, só fazer um breve comentário, Vitor. A gente luta tanto porque nós somos também um estado muito sofrido. Né? O nosso estado é o pior lugar, anos-luz, inclusive, do que uma cidade como São Paulo. O pior lugar para você ser jovem. É onde a gente tem mais chance de morrer. Né? E, sobretudo, ser jovem negro. Então, tipo, essa dificuldade, essa realidade de um estado historicamente colonizado, eu acho que proporciona a gente, né, a ser o estado que, como você falou, começou a rede, né, que teve o primeiro presidente da UBS também, que foi daqui do meu estado, e eu acho que é também um reflexo de toda essa opressão que a gente sente, né? Muito obrigado pelas falas de vocês, é realmente muito gostoso e prazeroso ouvir tudo que vocês estão falando, e muito importante também. Eu tenho uma pergunta agora para a Nicole, ela é feita pelo Anderson Ferrão. Pergunta para Nick. Bom, quais os ganhos de estar como presidente do Grêmio Estudantil e como coordenadora administrativa da equipe regional pioneira do Rio Grande do Sul? Para quem não sabe, a Nicole, no último fórum, agora foi eleita como coordenadora administrativa para gerenciar a parte administrativa, obviamente, da equipe regional pioneira do Rio Grande do Sul, e como cada um contribui para o outro. Então, Nicole, é contigo. Bom, muito obrigada pela pergunta. Um contribui muito para o outro e é muito enriquecedor estar participando dessas duas organizações, apesar de serem duas instituições bem diferentes. Cada experiência contribui muito para a outra. Muitas coisas de eventos escoteiros eu acabo levando para o Grêmio Estudantil, inclusive a gente está organizando um evento muito idealizando e se inspirando no Jamboree Online, apesar de que o meu mandato na ERP começou agora e o meu mandato no Grêmio está terminando agora, uma coisa contribui muito para a outra. Então, não tem como separar, né? A Nicole que eu sou lá e a Nicole que eu sou aqui no Movimento Escoteiro e a Nicole que eu sou no IF. Então, sempre eu levo coisas de lá para cá e de cá para lá. Então, é muito enriquecedor fazer parte dessas duas organizações. E ver também como elas são
diferentes entre si e que tem muitas coisas que podem agregar umas nas outras. Acho que é isso. Boa. Então, Gabriel, consegue botar a pergunta do Valois? Eu já vou lendo aqui de uma vez. Tem uma pergunta: como que eu faço para abrir um centro acadêmico de um curso? Em universidade particular, é mais complicado de fazer isso? Pergunta aí para Ana, se puder responder. Eu gostaria de incluir também uma pergunta que a gente recebeu aqui do Felipe Bertoglio, que eu acho que ela acaba se complementando. Ela está um pouquinho extensa, cobrindo vocês, mas é um agradecimento. E depois ele pergunta para a Ana se, como ela já teve tem essa vivência em universidade pública e privada, se ela nota alguma diferença na atuação ou no papel dos diretórios acadêmicos entre os dois tipos de instituição. Então, por favor, Ana. Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou como abrir um DCE, mas, olha, eu não vou saber dizer exatamente passo a passo agora, mas se tu jogar na internet, tu vai encontrar, enfim, é um direito de todo estudante ter uma organização de representação estudantil um direito por lei, né? Na sua universidade, mas eu acredito que os passos sejam mais ou menos esses. Primeiro, tu reúne um grupo de pessoas que poderiam integrar uma primeira assembleia, convoca os estudantes da universidade interessados em fazer isso, e aí nessa assembleia tu vai debater algumas coisas, por exemplo, um estatuto, quais seriam... como seria dividido o estatuto desse DCE, e depois tu formalizaria, que é a parte mais chata, ela junto à instituição e também, agora eu não sei o termo, num tabelionato, não sei, mas enfim, com as autoridades, digamos, do Estado, enfim. E também todos os DCS têm um CNPJ também, porque a gente confecciona TRI, enfim, seriam todas essas etapas, assim, mas o principal é tu primeiramente chamar uma assembleia e ver se tu consegue um quórum e pessoas dispostas a fazer isso e escrever o estatuto e depois tu formaliza, mas é só jogar na internet que tá lá, eu não vou saber dizer certinho agora o passo a passo. E a segunda pergunta era sobre qual a diferença entre a atuação dos DCEs em universidade pública e privada, né? Bom, eu noto que a minha gestão não é tão diferente das gestões que a gente vê normalmente em universidades federais, assim, porque a gente fez questão de montar uma gestão bastante plural, assim, com alunos de diversos cursos, diversas frentes, organizações, com alunos independentes também. Eu, por exemplo, quando eu entrei nessa gestão do DCE, eu não participava de nenhuma organização, e aí, quando eu digo organização, uma organização política mesmo, porque a gente tem eu acredito que isso seja um tabu bastante forte, falar que existem organizações políticas por trás de DCE, como se fosse uma grande confabulação, uma conspiração, enfim, determinado partido gerenciando um centro acadêmico, um diretório. Não é nada disso, porque a partir do momento que tu tá num espaço de disputa política, tu começa a te formar politicamente e entrar num determinado grupo que te representa melhor, porque afinal o objetivo de tudo aí é tu querer mudar a realidade, então tu vai te organizando conforme tu vai te formando politicamente. Então, eu, por exemplo, me organizei na época com um coletivo chamado Afronte. Não milito mais pela Afronte, saí por divergências políticas, porque é natural, a gente entra e sai. Mas na época eu entrei como independente, então a minha gestão, eu vejo que ela, por ser uma gestão bastante diversa, assim, com alunos de vários cursos, diversas organizações, eu
senti que era bastante semelhante ao que eu estou vendo hoje na URGS, por exemplo. Mas, principalmente aquilo que eu falei antes, assim, eu vejo que nas universidades particulares os alunos normalmente não querem debater política. Na URGS, no intervalo, tu sai no corredor e a galera tá debatendo política, sabe? Na PUC eu não vejo isso. Porque tem essa coisa do aluno trabalhador que tá ali para se formar e conseguir um emprego mesmo, sabe? Não, às vezes não tem pretensão de enfim, carreira acadêmica, nem nada do tipo. Então, é mais esse perfil comercial mesmo. Eu estudo de noite, o curso de economia só é ofertado de noite, e eu via muito isso. A maior parte dos meus colegas eram alunos trabalhadores que chegavam lá cansados para assistir aula e só queriam o diploma e ir para casa, assim, sabe? Então, eles não estavam nem um pouco dispostos a discutir política. O debate que tu faz com essas pessoas é outro do que tu faz na Universidade Federal, por exemplo. Mas eu acredito que a principal diferença seja realmente essa, assim, de ter um público que é um pouco diferente, nesse sentido de ser, eu vejo que é um perfil mais trabalhador e que acaba reunindo também, de certa forma, um grupo de pessoas que vai fazer representação estudantil, que são pessoas com certos privilégios. Por exemplo, eu sou uma pessoa que curso 2 graduações, vocês já imaginem que eu tenho ajuda dos meus pais, enfim, tenho bastante conforto para poder tocar uma gestão e ainda fazer 2 faculdades, e também uma bolsa de iniciação científica, que eu não falei aqui, mas eu faço tudo isso. Então, tu vê que tem um perfil de estudante que vai tocar essas atividades de representação que é bastante diferente do aluno de universidade pública, assim. Mas eu acredito que as pautas que a gente tenta mobilizar são bastante parecidas com a da Universidade Federal, assim, sempre os debates de gênero, raça, classe, educação. Mas é diferente, claro, porque uma universidade particular, quando tu vai fazer frente às autoridades lá, aos padres, no nosso caso, de um jeito diferente do que tu vai fazer com o reitor de uma universidade pública, né? Eu vejo que talvez numa universidade federal é um pouco mais efetivo quando acontece uma mobilização política, porque lá na PUC é bastante diferente, assim, nesse sentido, a forma como a gente se comunica com essa hierarquia, assim, eu vejo que é bastante inacessível, assim, mas eu acredito que seja isso que eu tenho para contribuir. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer de novo a participação das convidadas, a Nicole, a Ana, e do nosso convidado, o Pedro, e também a participação do público que a gente teve até agora. É muito importante para a gente ter a participação de vocês, ouvir vocês falando. Então, agora, infelizmente, o horário obriga a gente a começar as nossas despedidas, então eu vou pedir para que cada um de vocês dê um recadinho final breve, uma mensagem que vocês queiram passar para o pessoal que está nos assistindo, e também explicar de novo, eu sei que vocês já falaram, mas para reforçar como as pessoas, como os nossos jovens podem se envolver cada vez mais nessas organizações que vocês estão representando aqui hoje. Acho que se quiserem começar de escadinha, a Nicole, vamos subindo para o nacional. Ok. Eu acho que para se envolver em organizações estudantis, a principal dica que eu te dou, se tu não está nesse ambiente ainda, é que tu converse com alguém que está já, que tu peça para que essa pessoa te explique como que funciona, como que são os níveis, como que funciona dentro de uma instituição, como que funciona fora dela. É enriquecedora a experiência, é incrível, eu indico muito para as pessoas fazerem isso, e também lembrar que
para se envolver com organizações estudantis, não precisa necessariamente fazer parte de uma gestão. Então, se tu está numa universidade, está numa instituição que tem um Grêmio, que tem um DCE, ou mesmo com a UBS, com a Uni, participe, seja ativo, vá às assembleias, contribua com o Grêmio, porque esse trabalho, com o Grêmio, com o DCE, com a UBS, com a Uni, porque esse trabalho é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho de todos por todos. Então, é muito importante a participação e a contribuição de quem puder. Eu queria agradecer muito pelo espaço, por darem um ambiente para essa pauta muito importante, e muito obrigada por terem me chamado. Não sei se supri todas as necessidades, não sei se eu era a melhor pessoa, mas agradeço. E é isso, muito boa noite a todos. Acho que vou eu agora. Queria agradecer também a oportunidade de falar aqui. Eu acredito que se eu fosse uma jovem, eu gostaria de ter ouvido essa live antes de entrar na universidade, porque eu, por exemplo, eu não falei, eu acho, mas eu tenho 25 anos, a minha trajetória acadêmica foi bastante tumultuada, pulando de curso em curso, em várias experiências, participei de núcleos de voluntariado, pesquisa de iniciação científica, DCE, várias coisas. E eu acredito que a experiência mais importante que eu tive foi ter participado da gestão do DCE. E, enfim, a gente aprende diversas coisas, desde falar em público, aprender a lidar com as burocracias, que nem a Nicole falou. Conhece gente, é um espaço também que tu vai encontrar tua galera, se tu tiver na gestão que te contemple, né? Se tu tiver com pessoas que estão ali porque elas querem promover o que elas acreditam, enfim, elas estão ali por um motivo maior, porque, enfim, ninguém está ali gastando tempo, a gente está ali porque a gente quer transformar aquele ambiente, enfim, tornar aquele espaço um espaço melhor e fazer os debates necessários, que nem a gente tanto falou aqui. E é justamente uma experiência importante por isso, né? Porque a gente vê hoje a importância de se organizar, que nem o Pedro falou. Isso é uma coisa essencial, assim, o jovem compreender a importância de se formar politicamente, de ser bem posicionado, de não ficar naquela de, não sou nem de esquerda nem de direita. Isso não existe, gente. Tudo é política, tudo o que a gente faz tem um propósito, sabe? Aquela pessoa que vai estar te dizendo, não sou nenhum nem outro, ela com certeza é de alguma outra coisa e ela só não sabe, ela tá falando isso para, enfim, talvez porque não tenha estudado o suficiente ou porque ela tá se enganando mesmo, porque não existe isso de não estar bem posicionado hoje em dia. E, enfim, tá cheio de falsos messias por aí, a gente está vendo muito bem isso no contexto político atual, né? E um Brasil à mercê, afundado numa pandemia, sem líderes de verdade. E, enfim, a gente precisa formar politicamente todos esses jovens para que isso não aconteça, para que as eleições, é isso, né? O DCL é um microcosmos, uma experiência do que é o mundo lá fora. Então, vai te formar nesse espaço, é uma oportunidade incrível, tu vai aprender várias coisas, vai fazer amigos, vai te formar politicamente, que é muito importante, e é isso. Eu gostaria, se eu fosse jovem, eu gostaria de estar ouvindo isso e gostaria de entender a importância disso. Então, eu acredito que seja isso, assim. E agradecer de novo, parabéns, escoteiros, por promoverem esse debate, esse diálogo que é tão importante. E trazer o movimento estudantil para uma dessas áreas que vocês estão procurando informar as pessoas que existe essa possibilidade, claro. Agora sou eu.
Não, primeiro gostaria de agradecer imensamente, né, em nome da Rede de Escoteiros, ao Vitor, ao Gabriel, por essa possibilidade de estar aqui dialogando, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui compartilhando experiências e somando as nossas lutas. Eu acho essa atitude louvável e muito importante. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade a todos vocês. Né, agradecer, Nicole, muito lindo o trabalho de vocês, o Grêmio Estudantil de FRS Osório. Né, acho que é esse instituto, né, não sei se é o Campus Osório, eu acredito que seja, que eu fiz uma querida amiga agora nessa luta do movimento estudantil, que é Juliana Stradioto, né, cientista, importante cientista, que mostra inclusive o poder que tem a juventude. Então, um cheiro forte, né, em você, Nicole, em todo mundo do campus do IFE Osório. Foi um prazer aprender com você aqui hoje. Muito obrigado, Ana. Né, parabéns por essa trajetória de luta, né, dentro da PUC Rio Grande do Sul, enfrentando diversas dificuldades que é fazer movimento na universidade privada e agora dedicando-se a estudar ciências sociais para transformar as ciências sociais, inclusive você que passa pelas mesmas cadeiras que já sentou a nossa futura prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, no campus da URGS. Então, agradeço demais por essa oportunidade também de ouvi-la e de aprender com você. E para finalizar, eu acho que eu já coloquei muitas palavras minhas. Eu queria pedir a licença para colocar umas palavras que não são minhas, mas que eu acho que dá o recado final aqui desse nosso debate, que são as palavras da estudante Thelma Regina, que nasceu em 47, ela foi estudante de Geografia da Universidade Federal Fluminense, né, a UF, no Rio de Janeiro. Em 71, ela tomou a decisão de se juntar à guerrilha do Araguaia para lutar contra a ditadura militar brasileira. E nessa ida ao Araguaia, em 71, ela escreveu uma carta para a sua família, que eu acho que é a síntese dessa decisão que a gente toma também, embora em outro contexto político-social, de dedicar nossa vida ao movimento estudantil, ao movimento juvenil, aos escoteiros, à luta em defesa do Brasil. Eu queria, né, pedir essa licença poética de vocês para ler a carta da Thelma Regina, que foi desaparecida, porque desapareceram ela, assassinada em 74, e até hoje nós não encontramos o corpo dessa importante militante no movimento estudantil que foi morta no auge da sua juventude, aos 27 anos, pela tirania da ditadura militar brasileira. Na carta de Thelma Regina, ela fala o seguinte: querida família, espero que vocês tenham entendido o que está ocorrendo. Estamos felizes e na certeza de que isto é realmente o que queríamos. Não poderíamos viver tranquilos, sossegados na vida do dia a dia, tendo a consciência de que é preciso fazer alguma coisa para libertar o nosso povo da miséria e da exploração. A Revolução Brasileira está em processo acelerado e não podemos, nesta hora, nos omitir e deixar de dar a nossa contribuição efetiva. Ninguém vai lutar pelo nosso povo a não ser nós mesmos. Cabe a nós esta nobre tarefa de ser vanguarda na luta pela libertação de nosso povo e do povo explorado de todo o mundo. Esse mundo corrupto, infeliz, cheio de contradições, de misérias, de vícios que conhecemos, não deixaremos para os outros. Nas mãos de cada um de nós está esta responsabilidade. Qualquer homem comum é capaz de construir um mundo melhor. Para isso, é necessário que se tenha disposição para lutar, dedicar-se de corpo e alma a esta tarefa, que é a maior contribuição que um homem pode dar à história, à humanidade. Desculpa, gente. Agora, sabemos que nossa passagem pelo mundo foi importante. É necessário estar-se convicto para poder, de sã consciência, abdicar da vida privada, particular, para dedicar-se de corpo e alma a uma causa política universal. Estamos muito felizes. Esta foi a vida que, de livre e espontânea vontade, escolhemos. É movido pelo amor de vocês que lutamos. É pensando nos pais, filhos e irmãos que sofrem e morrem nas prisões. É pensando em milhões de famílias que vivem em condições subhumanas, vendo seus filhos morrerem de fome. É para que todos possam ter o carinho e amor de suas famílias e possam ser felizes como nós que lutamos. Estamos aqui porque precisam de nós. Esse povo miserável, doente e analfabeto, precisa de quem nos ajude e nós estamos prontos para isso. Vocês devem ficar orgulhosos em saber que o que nos ensinaram e a cultura que vocês nos possibilitaram ter, não está sendo utilizado à toa. Que nós não nos corrompemos pelo dinheiro e fomos fiéis ao nosso ideal.
essa vontade terrível de viver, essa alegria pela vida, esse amor pelo homem, pela humanidade, essa esperança de um mundo melhor, aprendemos com vocês em todas as nossas alegrias e tristezas. Não deixaram que nos transformássemos em egoístas e individualistas. Quero que meus sobrinhos se orgulhem de mim. Quero que eles, ao serem adultos, desfrutem daquilo que me esforcei para deixar para eles. Alguém dizia: quem não conhece a verdade é apenas um ignorante, mas quem a conhece e a esconde é um criminoso. Thelma Regina Cordeiro, antes de se juntar à guerrilha do Araguaia e ser brutalmente assassinada pela ditadura militar. E eu acho que é com essa alegria que ela coloca nas suas palavras, de fazer parte da luta, de abdicar da vida privada para lutar pela causa comum, que tem que ser a alegria que nos mova todos os dias para lutar no movimento estudantil, no movimento social, pela transformação das coisas. É isso, muito obrigado, boa noite a todos e a todas, e muito obrigado mesmo por essa oportunidade de compartilhar ideias e esperanças aqui com vocês nessa noite. Só lembrando, né, que tanto a carta da Thelma quanto as palavras do fundador do escotismo, Baden-Powell, ambas fazem menção ao mundo melhor, né? Eu acho isso bastante interessante. Vamos para a despedida, Piscinato? Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Muito boas falas de vocês. Muito bom ouvir vocês falando. Realmente toca a gente, motiva. Acredito que não só a mim e o Victor, mas motiva todas as pessoas que assistiram a nossa live e que vão assistir posteriormente. Então, novamente, muito obrigado por terem se disponibilizado e por tudo que vocês falaram até agora. Bom, lembrando que o vídeo completo fica gravado na página do Facebook da Rede Nacional de Jovens Líderes e pode ser compartilhado a qualquer momento. Estaremos de volta com o Protagoniza Jovem às 8h30 da sexta-feira que vem, 14 de agosto, com o tema Juventude e Participação Política. Esperamos vocês até aqui. Vocês aqui, boa noite. E desculpa de verdade que a gente não pôde ler os comentários. E não deu tempo, tá certo? Tchau, tchau. Cheiro, gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente.